Meus irmãos, quero convidar os irmãos a irem para a carta de Romanos. Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreve. Romanos capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, do verso 16 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Que passagem, ó Deus, maravilhosa. Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, porque nós temos o privilégio, ó Deus, de ler a sua palavra. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, porque nós estávamos perdidos. Talvez, ó Deus, exista pessoas que estão em nosso meio que ainda estão perdidas. Para aqueles que já confiam no Senhor, que hoje, ó Deus, a nossa visão sobre o Senhor Jesus Cristo, podemos ter uma visão exaltada e elevada do nosso Senhor. Aqueles que ainda não confiam no Senhor, possam receber o Senhor como o único, suficiente Salvador, ó Pai. Senhor, edifica a nossa fé. Senhor, edifica a nossa alma. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, assim, ó Deus, como eu peço pelos meus irmãos, para a minha vida, eu peço, ó Deus, Pai, dá-nos mais de Ti, Senhor. Dá-nos mais do Senhor, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, de Ti. Que a nossa alma, ó Deus, possa estar sedenta do Senhor, ó Pai. Desejosa de conhecer o Senhor. Que possamos estarmos sendo satisfeitos no Senhor hoje, nessa noite, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, semana passada nós ouvimos sobre somente as Escrituras. Somente as Escrituras têm autoridade sobre a igreja. A fé, sobre os 5 solas da reforma. Hoje nós estamos falando sobre somente a fé. E quando nós olhamos para a reforma protestante, nós olhamos para 2 embates que estavam acontecendo ali. O primeiro embate era sobre autoridade. Quem é autoridade sobre a igreja? Quem é? É o Papa, que é autoridade sobre a igreja? É a própria igreja que é autoridade sobre ela mesma? Então, semana passada nós vimos que não é o Papa e nenhum homem, mas é as Escrituras que é a autoridade sobre a igreja. É a Bíblia que é a autoridade sobre a igreja. Mais ninguém. E o outro debate que estava acontecendo era: como eu posso me salvar? Essa era a pergunta que estava acontecendo. Como eu posso alcançar a salvação? Como eu posso chegar na salvação? Como? Então, nós temos a carta de Romanos que responde para nós como nós podemos alcançar a salvação. Então, Romanos é uma carta importante na história da igreja. Na realidade, a Bíblia é o livro importante e essencial para a história da igreja, na história do mundo e para o futuro da igreja. A Bíblia, ela é a autoridade final da história da igreja em todos os aspectos. Então, Romanos também, então, é uma carta importante para trazer entendimento de como podemos ser salvos, de responder essa pergunta de como nós podemos ser salvos. Na história da igreja, nós vemos
teólogos importantes que tiveram as suas vidas transformadas por essa carta, por Romanos. João Crisóstomo, o maior pregador do século IV, ouvia a leitura de Romanos em voz alta uma vez por semana. Agostinho, que foi um teólogo importante no século IV e no início do século V, chegou à fé por meio do livro de Romanos. Martim Lutero, aonde foi o que começou, que foi a voz profética, como assim dizer, o que se levantou contra a Igreja Católica Romana, dizendo: não, a salvação não é pelas obras, nós não precisamos comprar indulgências para sermos salvos. Foi quando ele leu o trecho que nós lemos hoje, nessa noite, de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Olha o que Martim Lutero disse, quando ele leu Romanos, depois de suas lutas, em sua alma perturbada, buscando entender como poderia ser salvo. Martim Lutero passava noites e dias angustiado, se perguntando, fazendo penitência, porque você sabe que a Igreja Católica, ela prega que tem que se fazer penitência para ser salvo, para que seus pecados sejam perdoados. Então, quando Martim Lutero, ele lê o trecho de Romanos, ele lê Romanos capítulo 1, verso 16, 17, ele diz assim: olha, eu comecei a entender que a justiça é aquela pela qual o justo vive pela fé, que é um dom de Deus, e isso me fez sentir como se tivesse nascido de novo e entrado pelas portas do paraíso. Veja, meus irmãos, nós estamos diante do trecho que Deus usou para fazer uma grande bagunça no mundo, uma revolução, uma reforma, aonde mudou todas as coisas. Mas veja, meus irmãos, Romanos capítulo 16, verso 17, Paulo, então, ele está aqui no capítulo 1, quando nós lemos do verso 1 ao 15, Paulo expressa o seu desejo profundo de pregar o evangelho em Roma. Os versos 16 e 17 fazem o quê? Uma transição da introdução para o tema central da carta aos Romanos. Então é possível perceber, meus irmãos, a palavra-chave da carta aqui é o evangelho. É o evangelho. E Paulo está, nos versos 16 e 17, explicando a natureza do Evangelho. Se nós fôssemos colocar a ideia do texto, Romanos 16, o capítulo 1, versos 16 e 17, nós poderíamos colocar da seguinte maneira: o Evangelho é poder de Deus que revela a sua justiça e salva todos que colocam a fé nele. E salva todos que colocam a fé nele. Então nós vamos ver, o primeiro ponto é o verso 16. O Evangelho é o poder para salvar todos os tipos de pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os tipos de pessoa. E veja como o apóstolo Paulo começa o verso 16: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja que Paulo começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. A pergunta que nós temos que fazer é por que Paulo está falando, pois eu não me envergonho do Evangelho. Paulo diz que não tem vergonha do Evangelho, ele não tem vergonha do Evangelho, e ele também no verso 16 e 17, ele dá a razão porque ele não se envergonha do Evangelho. A razão que Paulo dá é porque o Evangelho é poder para a salvação de todas as pessoas, de todos os tipos de pessoas. E que ele revela a justiça de Deus. Mas veja, meus irmãos, o verso 16 ele começa com um pois. E esse pois indica que Paulo está explicando aqui. Veja, no verso anterior, Paulo está falando que está pronto para anunciar o Evangelho. Olha para o verso 15. Pois por isso, enquanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então veja que Paulo está pronto para anunciar. Paulo faz essa afirmação que ele não se envergonha do Evangelho.
E quando Paulo está falando que ele não se envergonha do Evangelho, nós precisamos fazer outra pergunta. A outra pergunta é: para quem Paulo está escrevendo isso? E por que Paulo está escrevendo? Nós vamos analisar essa frase que Paulo está falando dentro do contexto para quem ele está falando. Paulo está escrevendo essa carta para os crentes romanos. Crentes romanos. É óbvio que havia judeus convertidos a Cristo, mas essa carta foi escrita para uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas ela estava em Roma. E Roma fica na Itália. Roma era uma potência. Os romanos eram habitantes de Roma antiga e uma das civilizações mais influentes da história, que dominou a grande parte da Europa, norte da África e Ásia por séculos. Roma era a capital do Império Romano, era a sede do poder mundial. Os romanos achavam que tinham tudo, e eles se achavam os mais poderosos, e eles eram orgulhosos. Então, para o mundo gentil, os não-judeus, os gregos, a mensagem de um Salvador crucificado era loucura. Era loucura. Então, Paulo está fazendo essa declaração ousada diante do fato de que Cristo Jesus foi crucificado pelos romanos. Cristo Jesus, ele foi crucificado pelos romanos. Ele foi entregue pelos judeus, mas foram os romanos que crucificaram Cristo Jesus. Então veja que depois do tempo de Paulo, foram encontrados, meus irmãos, alguns grafites em Roma que zombavam de Cristo Jesus. Um desenho no muro de gesso, perto do Circo Máximo, que era uma arena romana, que cabia mais de 300 mil pessoas, que mostrava um homem adorando um Cristo crucificado, um homem crucificado, e esse desenho, em vez de ser uma pessoa, a cabeça era a cabeça de um burro. Era a cabeça de um burro. Então ele foi retratado como um burro numa cruz. Justino, o mártir, o apologista cristão, resumiu o modo como Cristo era visto pelas pessoas daquela época. Para eles, era uma piada um homem crucificado ser equiparado ao Deus Criador eterno. Quem acreditava nisso só podia ser tratado com desdém, como se fosse louco. Então veja o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está escrevendo para uma igreja que está em Roma, no maior império da época, do povo que estava invadindo todos os lugares, os próprios judeus estavam sendo subjugados pelos romanos, e Paulo está dizendo assim: olha, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está escrevendo isso, meus irmãos, para pessoas que olhavam para Cristo, e para as pessoas que olhavam para aqueles que professavam a fé em Cristo. Essas pessoas só podem ser loucos. Mas Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E loucura para os gentios. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem que fala de uma pessoa. O Evangelho é a apresentação do que uma pessoa fez por você. E Paulo está dizendo que está pronto para anunciar o Evangelho. Mas, irmãos, para anunciar o Evangelho, é necessário não ter vergonha, é entender, experimentar a profundidade do seu poder salvador. Só se envergonha do Evangelho, quem não experimentou o seu poder salvador na sua própria vida. Paulo sabe que o Evangelho de Cristo crucificado é a mensagem mais poderosa do mundo para salvar o pecador. Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar
todos os tipos de pessoas. Olha o verso 16 que diz: para salvar, primeiro do judeu e também do grego. O verso 14, se você olhar, ele está dizendo: pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Então Paulo diz assim: olha, o evangelho, ele é poder de Deus para salvar todos os tipos de pessoas, e todos os tipos de pessoas, todas as pessoas necessitam de salvação. Quando Paulo fala que o evangelho é o poder para salvar, ele está dizendo também que as pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas sem o Senhor Jesus Cristo. Elas estão debaixo da ira de Deus. Paulo está dizendo: quer judeus que receberam as promessas, que são o povo da aliança, para quem a promessa da vinda do Messias era restaurar o povo de Israel, quer gregos que necessitam de salvação, todos estão perdidos e precisam do Evangelho, e precisam de Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. Todos, inclusive judeus, gentios, crianças, velhos, jovens, todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. E somente a obra de Cristo Jesus na cruz pode salvar o pecador. E nós precisamos olhar, meus irmãos, olhando aqui, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra salvação, ela tem a ver com resgatar, tirar das trevas. Mas a palavra salvação aqui também, ela significa que a salvação, a que aconteceu no passado, no presente e futuro. O que significa isso? Que essa salvação é quanto à justificação de Cristo, que nós vamos chegar lá, já fomos salvos pela obra do Senhor. Quanto à santificação, é que nós estamos sendo salvos. Quanto à glorificação, nós seremos salvos. E na justificação, fomos salvos do quê? Da condenação do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, verso 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Então, nós estamos nesse processo. Se você colocou a fé em Cristo Jesus, você foi salvo da condenação do pecado, e você agora está no processo de santificação. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Mas, meus irmãos, veja quem é que está falando aqui, meus irmãos. Quem é que está escrevendo e dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o apóstolo Paulo. Paulo, que foi o perseguidor da igreja, blasfemo, conivente com a morte de Estevão, estava condenado sobre o pecado e sobre a ira de Deus, mas o próprio Senhor Jesus lhe apareceu, revelando-se, o convertendo, tirando das trevas, o conduzindo ao seu maravilhoso reino de luz e transformando no pregador do Evangelho. Lembra, meus irmãos, que eu comecei falando que só se envergonha do Evangelho aquele que ainda não desfrutou do poder de Deus na sua vida. Então o apóstolo Paulo sabia que o Evangelho é poderoso. Ele tinha não só entendido esse poder, mas ele tinha experimentado o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder que o resgatou da blasfêmia, o poder que o resgatou da ira de Deus, do pecado. Meus irmãos, algumas semanas passadas, alguns domingos atrás, nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Júlia, que foi batizada alguns domingos atrás. Seu testemunho de vida, e como ela estava presa no pecado que ela vivia, uma vida de tristeza profunda, pensamentos suicidas, opressão do diabo.
Mas ela disse no testemunho dela, então, que ela experimentou o poder do Evangelho, o poder que a salvou e trouxe vida, e tirou a sua culpa do pecado, e lhe trouxe paz com Deus. Então agora ela vive essa nova vida com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, só não se envergonha do Evangelho aquele que experimentou esse poder que estilhaça o pecado da nossa vida, da escravidão. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nosso segundo ponto, contra o verso 17, o Evangelho revela a justiça de Deus. Veja, o Evangelho, ele é poderoso, porque ele revela a justiça de Deus. Veja o verso 18. O verso 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. A ira do Senhor se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então veja, meus irmãos, que Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus justo. E que tem os olhos tão puros que Ele não pode contemplar o pecado. E Ele é justo em todas as suas obras. Sendo justo, não deixa impune o culpado, não inocenta o ímpio. Ele julgará o mundo com justiça. Ele julgará o mundo com justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Meus irmãos, às vezes a gente olha para o Senhor e nós achamos que o amor de Deus vai contra a justiça de Deus. Eu quero trazer uma ilustração. Estevão, pequeno, tem 3 anos de idade. Vamos supor que uma outra criança, 12 anos, começa a bater no Estevão. E eu estou vendo essa criança bater, chutar o Estevão. Os irmãos estão vendo o que eu estou vendo. E eu não faço nada. Como é que os irmãos vão me rotular? Que eu sou um pai omisso. Que eu não sou um pai que cuida. Que eu não sou um pai justo. Que interfere ali naquele momento. Se eu não agir, eu não estou amando o Estevão. Se eu não cuidar, eu não estou amando ele. Eu não estou tirando ele do perigo. Entende, meus irmãos, como o amor de Deus e a justiça de Deus, elas não se opõem. Se Deus não agir condenando o culpado, Deus ele não é injusto. E quando ele condena o culpado, ele é justo, porque é culpado. Então não existe contradição entre os atributos de Deus. Então, sendo justo, ele não deixa impune o culpado, não inocenta o ímpio, ele julgará o mundo com justiça. Mas o comentarista John Murray, em seu comentário sobre Romanos, ele afirma assim: não é mero atributo da justiça que opera na nossa salvação. Este atributo por si mesmo seria o selo da nossa condenação, mas a justiça justificadora de Deus. Mas a justiça justificadora de Deus. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, é a justiça de Cristo imputada a nós, atribuída a nós. E ela não é uma conquista humana. A justiça de Deus, ela não é uma conquista humana. É exatamente o contrário. Nós, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, não conseguimos fazer nada. Nada. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Deus faz por nós. Então Deus faz por nós. E o que Deus faz por nós? E como Deus faz isso por nós? Deus envia o seu Filho ao mundo para ser o nosso representante, o nosso
substitutivo. Ele envia Cristo, que se entrega em nosso lugar, no seu lugar. Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Veja, quando Jesus estava na cruz, ele estava recebendo o que era para ser para você. Quando Cristo estava morrendo naquela cruz, ele estava recebendo. Olha o verso 5 de Isaías 53. Por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja, por causa de nós, por causa de você. A cruz, então, era para ser para nós. Nós vemos Cristo recebendo toda a ira de Deus, a justiça de Deus se revelando na cruz. O verso 6 de Isaías 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Veja, meus irmãos, na cruz, o Senhor Deus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Ele bebeu sozinho o cálice da ira, por causa dos nossos pecados. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Ele fez o que não podíamos fazer, e o que jamais conseguiríamos fazer. Ele recebeu toda a ira de Deus por causa do nosso pecado. Meus irmãos, isso precisa ficar claro em nossas mentes. Isso precisa ficar claro em nossas mentes, em nossos corações. Cristo naquela cruz estava recebendo o que era para você receber. Então Cristo substitui você. Cristo tira você dali. Cristo se coloca no seu lugar. Cristo era inocente, você culpado. Cristo era justo, você injusto. Cristo é bondoso e você não é bondoso. Então ele recebe toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. A primeira mensagem que nós temos quando nós evangelizamos é dizer que todas as pessoas estão encerrados debaixo da ira de Deus se não se arrependerem dos seus pecados. Porque a cruz de Cristo mostra o amor de Deus e a ira de Deus. E isso precisa ficar claro, meus irmãos, em nossa mente. E isso precisa alimentar a nossa alma, o nosso coração. Porque na cruz o Senhor Jesus recebeu o castigo pelos nossos pecados. John Murray, ele escreve mais uma vez que nisto consiste a glória do Evangelho, visto que ele é o poder de Deus operante para a salvação. A justiça de Deus ultrapassa o nosso pecado e a nossa ruína. O Evangelho é poder que opera tendo em vista a salvação, porque a justiça divina torna-se dinamicamente manifesta para a nossa justificação. Além deste fato, a justiça que leva à justificação se caracteriza pela perfeição que pertence a tudo quanto Deus é e faz. Nenhuma outra coisa serve para salientar o caráter eficaz, completo e irrevogável da justificação, conforme era o propósito que o apóstolo Paulo coloca aqui. Estabelecer, vindicar a justiça de Deus. Então veja, meus irmãos, o Senhor Jesus morre na cruz por causa dos nossos pecados, ele recebe toda a ira de Deus. Todos nós nascemos afastados da presença de Deus. Romanos capítulo 1, tem o versículo que é todas as pessoas, todos, por isso os seres humanos são
indesculpáveis diante do Senhor. Todas as pessoas estão encerradas debaixo da ira de Deus. E elas só podem ser libertas da ira de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. O nosso ponto 3, meus irmãos, somente a fé no Evangelho justifica. A pergunta que fica é como podemos ser declarados justos, sendo nós os culpados. Como nós podemos ser declarados justos, sendo nós culpados. Veja, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Veja que quando o apóstolo Paulo diz que o justo viverá por fé, o apóstolo Paulo está citando Abacuque 2:4. O apóstolo Paulo está colocando aqui, dizendo, olha, o justo só pode viver de uma forma. A única maneira que uma pessoa pode ser declarada justa e pode viver é pela fé em Cristo Jesus. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ser justificados por meio da fé somente em Cristo. A forma como nós recebemos a justiça de Cristo é quando cremos em Cristo. É mediante a fé, não pelas obras. Esse é um ponto que precisa ficar claro aqui, meus irmãos. Qual ponto que precisa ficar claro? A fé não é a base da nossa justificação. A fé, ela não é a base da nossa justificação. A fé é um instrumento de apropriação. Quero usar a ilustração do meu amigo pastor Alex. Acredito que ele fez quando ele veio aqui. Que a fé, ela é como se fosse um garfo. Você não come o garfo, né? Ele é um instrumento que ajuda você a pegar a comida do prato e levá-la até a boca. A mesma coisa é a fé. A fé é um instrumento que faz você olhar para Cristo e alimentar a sua alma de Cristo. Então, veja, por meio da fé em Jesus Cristo, somos declarados justos. Então, a justificação, ela é um ato de declarar que os pecadores são justos aos olhos de Deus. É um ato forense, judicial. Porque, meus irmãos, quando Jesus voltar, todo o mundo estará diante do grande tribunal. Então, Deus está nos justificando como o justo juiz, por meio da obra de Cristo na cruz. Ele imputa a justiça de Cristo, removendo a nossa culpa diante do tribunal de Deus e nos tornando justo. Então a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. É Deus agindo como juiz, declarando que o indivíduo é justo aos seus olhos. E se Deus declara você como justo aos olhos dele por meio da obra de Cristo Jesus, ninguém pode fazer alguma coisa para ser salvo. Se Deus declara alguém justo aos seus olhos, essa pessoa não precisa pagar penalidade por seus pecados passados, presentes e futuros. Porque a obra de Cristo Jesus, meus irmãos, ela é completa e suficiente. E ela é pelo pecado do passado, do presente e do futuro. O apóstolo João diz, se você diz que não pecou, hoje, você está mentindo. Se você diz que não tem pecado, você faz de Deus um mentiroso. Não tem escapatória, irmão. Infelizmente, nós pecamos contra Deus. Nós, infelizmente, desejamos o pecado. Mas a obra de Cristo Jesus, ela veio nos salvar do pecado e nos justificar. E essa é a diferença, meus irmãos, entre os católicos romanos e os protestantes. A reforma protestante se deu porque Martinho Lutero entendeu que a justificação se dava por meio da fé em Cristo somente, e não precisava mais ficar se penitenciando. Mas os católicos não acreditam assim. Os católicos acreditam que a justificação não se dá apenas pela fé, mas também pela fé, pelos meios de graça.
encontrados no sacramento. Eles acreditam que uma pessoa é salva pelo batismo, pela crisma, Eucaristia, a ceia do Senhor, e também pela penitência e por fazer boas obras. Boas obras, ações, dar comida aos pobres. Meus irmãos, os pecados dos justificados são tidos por perdoados por Deus e os considera pertencentes a Cristo. Cristo já pagou a penalidade por eles. E Deus não apenas considera esses pecados pertencentes a Cristo, como também Deus atribui os méritos de Cristo a nós. Porque Cristo tomou o nosso lugar de culpa, que todos merecemos, para que pudéssemos assumir o lugar de aceitação que todos nós desejamos, meus irmãos. Então essa é a diferença do catolicismo e do protestantismo. Nosso evangélico é que nós não acreditamos que somos salvos pelas obras, nós não acreditamos que somos salvos por aquilo que fazemos, nós acreditamos que somos salvos pela fé somente em Cristo Jesus. Cristo é suficiente, meus irmãos. Mas veja, meus irmãos, você já teve a impressão de que muitas vezes parece que nós aprendemos nas nossas igrejas que o início da vida cristã é pela fé em Cristo Jesus. O nosso relacionamento se encontra com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mas logo depois, nós aprendemos que não é mais fé. Mas é por aquilo que fazemos, nossas obras. E aí a gente acha que é nossas obras que nos sustenta. Que é nossas obras que sustentam a gente diante de Deus. Não. Meus irmãos, Isaías resume bem isso. Quando nós tentamos fazer obras que tentam nos reconectar com Deus e que nos sustenta diante de Deus, Isaías diz assim, que as nossas obras não passam de trapos de imundícias. Isaías está falando isso para as pessoas que achavam que pode ser salvo por meio da obra, que pode se reconectar com Deus por meio das suas obras. Então, às vezes, as nossas obras não têm valor nenhum, porque os irmãos sabem o que é trapos de imundícia? Trapo de imundícia era o que as mulheres colocavam no lugar de mods, absorvente. Não sei se eu falei certo. A Gabi sempre me corrige essas palavras. Então não tem como nós sermos salvos, não, meus irmãos. Não, essa ideia é uma mentira, ela está errada. Nós entramos no relacionamento com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, mas nós somos sustentados nesse relacionamento com Deus também por meio da fé em Jesus Cristo. Então nós somos sustentados por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. Nós entramos no nosso relacionamento por meio da fé em Cristo Jesus, e nós somos sustentados no relacionamento com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não é o que você faz. E eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que quando nós olhamos para Cristo Jesus, não tem que haver uma transformação no nosso coração, porque é isso que, quando nós olhamos para Cristo Jesus com fé e nós somos justificados, Deus regenera o nosso coração, Deus tira o nosso coração de pedra e Deus coloca um coração de carne disposto a obedecer ao Senhor. Então agora você vive as boas obras, porque agora você tem fé em Cristo Jesus. Então essa fé flui boas obras, porque você quer glorificar a Deus, e também porque o Senhor está agora transformando você à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Entende, meus irmãos? A gente precisa ter claro que a nossa fé, que a nossa salvação, ela é somente pela fé em Cristo Jesus. Eu quero trazer algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir a quem ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Quero me dirigir, se você não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sem Cristo, você é culpado. Você está culpado. Você vai ser condenado. Você já está condenado. É isso que o Senhor Jesus diz, olha, eu vim para salvar o mundo,
e não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. E no capítulo 3, no verso 36, ele diz: aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se você tem rejeitado a Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. E a única maneira de você ser declarado justo é colocando a fé em Cristo e se arrependendo dos seus pecados. Essa é a única forma. A única forma que você pode ser encontrado justo é colocando a fé em Cristo somente, não nas suas obras, não naquilo que você pode fazer. Então o convite para você hoje é: olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque Ele recebeu tudo aquilo que era para cair sobre nós. A obra de Cristo é para os fracos, indefesos, mortos em seus pecados. A salvação não vem de dentro de você, ela vem de fora. Ela vem de Jesus Cristo. Para de ficar ouvindo essas mensagens de autoajuda que dizem para você ficar olhando para dentro de si mesmo, como se fosse encontrar um meio de salvação. Não, meus irmãos, nós não encontramos o meio de salvação dentro de nós. Não, é exatamente o oposto. É nós olhando para fora, é nós olhando para Cristo Jesus. Então somos salvos pela obra. Por isso então nós precisamos olhar para Cristo e sermos justos. Essa é a mensagem do Evangelho. E nós ficamos ouvindo mensagens de autoajuda, dizendo: olha para si mesmo. Se você olhar para si mesmo, você vai entrar num poço de amargura, você não vai ser salvo. Você vai ficar deprimido se você olha para dentro de si mesmo, porque dentro de você só existe pecado. Essa é a doutrina da depravação do homem, nós somos pecadores. Então não olhe para você mesmo. Para de ficar ouvindo essas mensagens de autoajuda. Olhe para Cristo, somente Cristo. Olhe para Ele. Que a fé, ela faz esse movimento, ela tira os olhos de nós e olha para Cristo. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente se desespera. Irmãos, você que já confiou no Evangelho, não se envergonha do Evangelho. Não se envergonha do Evangelho. E Paulo dá a razão poderosa desse Evangelho. Essa mensagem é a mais poderosa. Ela é poder de Deus. Meus irmãos, todos os seres humanos buscam por poder. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a mensagem poderosa, a mensagem que nós temos, ela é poder de Deus. Então nós não temos por que se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Você não tem que se envergonhar dessa mensagem, desse Cristo crucificado e ressuscitado. Por mais que as pessoas zombem de você, não se envergonhe do Evangelho. Essa é a mensagem mais poderosa que você pode ter. É a mensagem do Evangelho. Irmãos, para nós que já colocamos a fé em Jesus Cristo, nós precisamos do Evangelho todos os dias para viver uma vida de santificação. O Evangelho é poder de Deus para salvar e para santificar. Percebeu que a nossa falta de crescimento em santificação é a nossa falta de Evangelho. A nossa falta de crescimento, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, é a nossa falta de Evangelho. A nossa falta de envolvimento na igreja local é a nossa falta de Evangelho. A nossa falta de cuidar uns dos outros é a nossa falta de Evangelho. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Porque Ele salva e Ele santifica e Ele transforma. Meus irmãos, nós não precisamos de mais nada para atrair as pessoas para a igreja. Nada. Nós não precisamos de mais nada.
Porque não existe nada mais poderoso que possa quebrar o coração do pecador e levá-lo ao arrependimento, senão o Evangelho. Senão o Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. A mensagem da cruz é poderosa para salvar. A igreja não precisa promover entretenimento. A igreja precisa promover o Evangelho. Sabe por que nós faltamos com convertidos muitas vezes e deixamos pessoas que não são crentes se tornarem membros da nossa igreja? Porque nós estamos atraindo pessoas. Quando eu falo aqui das igrejas no geral, nós estamos tentando atrair as pessoas por um outro método que Deus não atraiu, não colocou. Que a única forma que Deus colocou para salvar as pessoas é o Evangelho. É o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Os irmãos, nós não precisamos nos gastar fazendo entretenimento, lazer, serve para a gente ter comunhão juntos, mas não para ser um meio de alcançar as pessoas. O meio, a forma que Deus escolheu para alcançar as pessoas é o Evangelho. Você percebe que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos romanos, para um lugar bélico, todo poderoso. Pessoas, homens, soldados. E ele está escrevendo, olha, não façam atividades, entretenimentos para chamar as pessoas. Ele está dizendo assim, olha, o Evangelho é poderoso. Eu quero ir aí, eu estou pronto para ir aí, para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, eu quero chamar você aqui, agora nesse momento. Você também precisa estar pronto para anunciar o Evangelho. Você precisa anunciar o Evangelho. Porque é Ele que quebra o coração do perdido. É Ele que quebra aquela pessoa que talvez você olhe e fala, nossa, essa pessoa é difícil. Nossa, essa pessoa está fundada no mar do pecado. Não existe pessoa que o Evangelho não possa quebrar. Meus irmãos, porque o Evangelho é poderoso. E a palavra que está aqui, para dizer poder, é a palavra dinamite. O Evangelho é poderoso. Ele quebra as cadeias do diabo, o pecado rompe e arranca o pecador das trevas e transporta para o seu reino maravilhoso de luz. Irmãos, eu quero ressaltar mais uma vez. Acredito que falei já, mas a única forma, meus irmãos, de ser salvo é somente por meio da fé em Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo e mais alguma coisa. Não. Não é Jesus Cristo e eu tenho que fazer algo. Não, meus irmãos. É a fé somente em Cristo Jesus que salva o homem. Não é Jesus Cristo e mais obras. Não é Jesus Cristo e mais boas ações. Não, senão a gente vira aqui kardecista, espírita, que acredita dessa forma, católico, que acredita assim. Mas existe um movimento neopentecostal que diz, olha, você precisa de Cristo, mas você precisa dar o dízimo, mas você precisa fazer campanha, mas você precisa fazer isso para salvar, para isso e aquilo. Não, meus irmãos, esses são mercadores da fé. A única pessoa que pode e que tem poder para salvar é o nosso Cristo, o nosso Senhor, Redentor, que está nas Escrituras aqui. Então o apóstolo Paulo diz, olha, de fé em fé, o justo viverá por fé. Eu quero terminar essa mensagem com as palavras do pastor John Piper. Ele escreve o seu livro, Deus é o Evangelho. E ele diz assim, a justificação não é um fim em si mesma, nem o perdão dos pecados, nem a imputação da justiça, nem o livramento do inferno, nem a entrada no céu,
nem a cura da enfermidade, nem o ser livre da escravidão, nem a vida eterna, nem a justiça, nem a misericórdia, nem as belezas de um mundo sem sofrimento. Nenhum dessas faces do diamante do Evangelho é o bem primordial e o mais sublime alvo do Evangelho. Somente uma coisa é alvo: ver e experimentar a Deus. Mesmo sendo mudados à imagem do seu Filho, de modo que cada vez mais nos deleitemos e manifestemos a infinita beleza e dignidade de Deus. Então, meus irmãos, o alvo da justificação é nós conhecermos a Deus. Nós sermos declarados justos por Deus e conhecer e experimentar de Deus e nos deleitar em Deus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, por esse dia, ó Deus, que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Obrigado. Mensagem tão poderosa que salva pecadores como eu e como meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós somos justos, declarados justos, não pelos nossos méritos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Senhor fez na obra da cruz do Calvário. Senhor, obrigado. Eu peço a Deus que se alguém aqui nessa noite entre nós colocou que ainda não confessou o Senhor Jesus, não confessou, não se entregou, não colocou a fé em Cristo, Pai, eu peço a Deus que o Senhor gere fé, arrependimento, quebrantamento. E todos aqui que já colocaram a fé em Cristo, ó Deus, que o Senhor nos sustente nessa fé, Pai. Que possamos crescer no nosso amor pelo Senhor, ó Deus. Aí eu oro pedindo ao Senhor, o Senhor derrame da sua graça sobre nós. Eu oro, ó Deus, pedindo que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, na força do seu poder. Eu oro, Senhor Deus, para que os nossos olhos continuem se mantendo em Cristo Jesus. Porque, Deus, nós não podemos fazer nada, Senhor Deus, para acrescentar, ó Deus, na nossa salvação, Senhor. Nós não podemos, ó Deus, fazer nada. Nós temos que apenas confiar plenamente em Cristo Jesus, ó Pai. E que o nosso coração se repouse nessa verdade, ó Deus. E que descanse na verdade que Cristo, crucificado naquela cruz, recebeu toda a ira divina, que era por nós, ó Deus, que era para cair sobre nós. Mas caiu sobre Cristo. E Ele morto naquela cruz, esmagado por causa dos nossos pecados. Agora, ó Deus, nós podemos receber a sua justiça e sermos declarados justos diante do Senhor. Quando o Senhor voltar, ó Pai, nós sabemos, ó Pai querido, que será um dia, Senhor Deus, Pai querido, que todo joelho se dobrará. Nós sabemos, ó Pai, que será um dia, ó Deus, que as pessoas vão tremer, que todos nós vamos tremer diante do Senhor, mas para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, será um dia de alegria, de temor, porque o Senhor Redentor veio, o Senhor voltou e o Senhor voltará, Pai. E é nessa confiança que nós estamos aqui, ó Deus, crendo, Senhor Deus, na obra de Cristo Jesus, no Teu Evangelho, que é poder para a salvação de todas as pessoas, Senhor Deus, de todos os tipos de pessoas. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, aplique essa palavra, Senhor Deus, nos nossos corações, na nossa mente, Senhor Deus, para a glória de Deus Pai, ó Deus. É essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.